Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre a incrível biografia do Edgar Allan Poe, escrita pelo Arthur Robson Quinn. Quando eu comprei essa biografia, já tem, sei lá, uns 5 anos, gente. E por algum motivo eu acabei deixando pra depois, enfim. Consegui ler agora, antes tarde do que nunca, mesmo porque, gente, que livro incrível. Quando eu comprei esse livro, então, como eu ia dizendo pra vocês, antes de optar, então, por essa biografia escrita pelo Arthur Robson Quinn, eu dei uma olhada na Amazon, que na época ainda não tinha chegado aqui no Brasil, então eu comprei pela Amazon americana. Eu dei uma olhada em todas as biografias, li todos os comentários, enfim, tirei uma tarde pra fazer isso, porque eu realmente queria ter uma biografia boa dele, porque eu já tava desconfiada de que muitas das histórias em volta dessa figura, né, desse escritor, não seriam verdadeiras. Então eu queria ler uma biografia séria sobre ele. E eu encontrei zilhares de biografias, assim, misturando a obra dele com a vida dele. Biografias que tentaram ser também meio romanceadas. Então tem um exemplo dessas aí que foi, inclusive, traduzida, né? Tem aqui no Brasil. E é péssima, gente. Eu vou deixar o link lá embaixo para um vídeo do Jim Duran que ele fez sobre esse livro e vocês vão entender do que eu tô falando. E várias outras biografias também baseadas em escritos deixados por um cara que foi contemporâneo do Poe chamado Griswold, e era um autor que tinha uma birra tremenda com o Poe, e ele deixou várias inverdades com relação à vida do Poe, enfim, a gente já vai chegar lá e vocês vão entender. Então, várias biografias baseadas no que esse Griswold dizia. E a única biografia que tinha na época 5 estrelas e comentários assim elogiosos, parabenizando o autor do livro, parabenizando a reedição, porque como eu disse pra vocês, aliás, não sei se eu disse, mas enfim, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1940 e é então o resultado de uma pesquisa extensa que o autor fez com relação à vida propriamente dita do autor mesmo. Não é que ele não vá falar sobre os seus escritos, mas ele vai focar naquilo que interessa, ora bolas, é uma biografia. Então ele faz, né, como o subtítulo diz aqui, a critical biography, né? É uma biografia crítica. Então veja bem, ele só vai escrever sobre aquilo que ele encontrou em documentos, em notas da época, notícias de jornal, enfim, tudo relacionado realmente à época vivida por Edgar Allan Poe, os lugares por onde ele passou, as casas onde ele viveu, as cidades, etc. Enfim, todos os jornais para os quais ele escrevia, cartas trocadas com trocentas outras pessoas, enfim, tá tudo isso guardado aí, espalhado, na verdade, por algumas cidades dos Estados Unidos, em museus, e ele usou também documentos de cartórios. Então, por exemplo, se alguém dizia, ele se casou em 1820 com uma prima de 13 anos, ele foi até lá, no cartório, né, onde é dito que ele se casou com essa menina, e aí ele descobre então que a idade foi um pouco exagerada, a menina já tinha de 14 para 15, mas mesmo assim era uma coisa meio complicada na época. E através de cartas deixadas pela mãe da menina, que também era tia do Poe, fica-se sabendo então que era um desejo da família manter, né, enfim, pessoas próximas continuando, né, essa história familiar, enfim. Então esse foi só um exemplo para vocês entenderem como é que funcionou essa biografia. Então todas as historinhas que se contava sobre Poe, ele foi então até os lugares indicados nessas histórias para recolher documentação e baseou sua biografia nisso. Então é uma biografia muito rica em facsímiles, né, desses documentos, em reprodução dessas cartas que ficam em museus, então você não pode tirar uma fotocópia, mas enfim, a reprodução tá aqui. É um trabalho extremamente cuidadoso. Esse livro passou um tempo sem ser publicado, então ele foi reeditado, que é essa edição aqui que eu tenho em mãos. Tem um prefácio também escrito por um outro especialista, também enaltecendo a importância de uma biografia como essa sobre uma criatura controversa. Controversa por quê, né, minha gente? Basicamente o que aconteceu foi o seguinte: Poe não tinha uma vida fácil, nunca teve. Ele sempre foi muito pobre e sempre dependeu da bondade de pessoas ao seu redor. Então veja bem, os pais eram atores de teatro, então assim, eles não levavam uma vida confortável. A mãe era bem conhecida, era enaltecida na época, mas o pai não. Num dado momento ali o pai some, abandona a família, então você tem essa mãe com essas 3 crianças, né, o Poe era o filho do meio. Depois dele ainda tinha um bebezinho de colo, que fazia super pouco tempo que tinha nascido. Então ela tenta por um tempo manter essa família unida e, enfim, fazia 3, 4 peças no mesmo dia para poder conseguir dinheiro para manter a família, só que o que acontece? Ela adoece e morre. Então essas 3 crianças órfãs serão separadas, né? Então você vai ter um irmão que vai ficar com um tio, outro irmão que vai ficar com não sei quem. Ele acabou sendo adotado por uma família que nada tinha a ver com a família dele. Era uma família de comerciantes, né? Foi daí que ele adquiriu o nome Allan, né? O pai adotivo se chamava John Allan, e John Allan era um comerciante.
que proporcionou uma boa educação para o Poe até onde foi possível, só que nunca o adotou, né, no papel, né? Então não era uma adoção legal. E num determinado momento ele simplesmente parou de mandar dinheiro para esse rapaz, parou, cortou a mesada, entendeu? Sem aviso prévio. Então você tem essa pessoa desamparada na faculdade, precisando se alimentar, pagar aluguel, enfim, comer, né, sem dinheiro nenhum. Tanto é que assim, nas cartas que ele escrevia para o pai, uma frase recorrente era: livros precisam ser comprados. Então como é que ele ia conseguir esse dinheiro? Ele desenvolveu uma habilidade muito interessante, que depois vai virar uma fofocaiada danada, que é a seguinte: ele aprendeu a jogar. E ele era muito bom nisso. Tanto é que assim, foi nesses jogos, na época da faculdade, depois no serviço militar também, para o qual ele vai, na esperança de que aquilo vá gerar ali uma renda mais confortável para ele, não dá muito certo, mas enfim. Toda essa jogatina dele vai proporcionar o dinheiro necessário para que ele lance seus primeiros contos. Então o autor vai mostrando pra gente, inclusive com as notas, né, do dinheiro que entrava e do dinheiro que saía, que era praticamente, sempre saía mais do que entrava. Não tinha como ele gastar aquele dinheiro com ópio, mulheres e bebida, entendeu? E você tem as cópias dessas notas aqui nessa biografia também. Num dado momento ele resolve voltar para a terra dele, só que ele não volta a morar com John Allen. Ele vai morar então com uma tia, né, que o recebe super bem. Essa senhora é mãe de uma menina, uma jovenzinha, e o Poe passa então a ajudar essa família a se manter. Ele vai procurar emprego em diversos jornais e ele vai fazer de tudo, desde a edição de algum jornal menor até crônicas e histórias de horror ali que ele já vai começar a desenvolver. E outra coisa interessante também é que ele também participava daquela parte do jornal em que você tem cruzadinhas, caça-palavras, etc. Então ele era bom em criar enigmas, né, para que as pessoas resolvessem, e aí na edição seguinte teria a resposta, aquela coisa toda. E outra coisa importante que ele fazia também nessas publicações era a crítica literária. E aí é que tá, foi aí que ele começou a ganhar vários inimigos dentro do mundo literário daquela época. Poe não tinha papas na língua, ele não falava bem daquilo que ele não achava bom. Então não é que ele esculhambasse os autores ruins, mas ele batia a real, entendeu? Então, como você pode imaginar, Poe não fez muitos amigos no meio literário, certo? Então ele dependia de si mesmo para escrever suas histórias, publicar num jornal aqui, numa revista ali, e tudo foi feito com muito esforço, né? A publicação de seus livros, dos seus contos, suas coletâneas, etc. Tinha coletâneas que nem chegaram a ser publicadas. E aí, um desses inimigos que ele faz por ter essa língua ferina, né, por ser esse crítico, altamente crítico, né, de literatura da época, é aquele cara Griswold, que era um autor medíocre da época, porém ele tinha, né, um certo, como é que eu vou dizer? Ele tinha os amigos certos dentro desses círculos literários, então ele era editado com frequência, ele era muito conhecido na época. E ele odiava Poe porque Poe já tinha feito críticas negativas sobre obras dele. Agora veja bem, o que o autor do livro vai contar pra gente aqui é que, por uma série de acontecimentos estranhos, documentos forjados ou não, etc., acaba que Poe deixa a sua obra nas mãos de Griswold depois de sua morte. Então esse Griswold vai ser o testamenteiro, vai ser ali o biógrafo dele no fim da vida, é isso. Então o que ele faz? Ele vai escrever sobre Poe daquele jeito que a gente ouve até hoje em dia. Era bêbado, era viciado em jogos, comedor de ópio, etc. Sua obra não vale nada porque, enfim, era só mais um bêbado escrevendo porcaria, etc, etc. E, de novo, esse cara tinha público, esse cara tinha inserção dentro do mercado editorial, ou seja, deu-se muito crédito pro que ele dizia na época, tanto é que Poe ficou no ostracismo durante muito tempo. Quem tira Poe do ostracismo? Os franceses, a começar por Baudelaire. E o Baudelaire, gente, o que ele faz? Baudelaire faz parte de uma tradição francesa que, quando traduzia coisas, né, enfim, quando traduzia obras de outros países, tinha uma irritante mania de melhorar os seus textos. Tanto é que até hoje, se você tem edições mais antigas de grandes clássicos aí na sua estante ou na estante da sua mãe, você pode reparar que esses textos não foram traduzidos direto do inglês ou direto do russo, eles foram traduzidos do francês. E aí danou-se, né, porque os franceses tinham essa mania de melhorar os textos. Quem fala sobre isso é Carpo, e Carpo vai dizer, por exemplo, que quando os russos começaram a ser publicados aqui no Brasil, os textos eram todos muito semelhantes, ninguém sabia sabe, se você não dissesse que era Dostoiévski, Turgenev, Chekhov, você ia achar que era tudo o mesmo cara que tinha escrito, porque os textos acabavam ficando todos com a mesma cara. Então o que acontece com Baudelaire? Baudelaire consegue, de um jeito todo clandestino, assim, de pessoas que viajavam de navio, enfim, alguém acabou entregando pra ele um jornalzinho ali que tinha um texto do Poe, ele fica louco
com os escritos dele, mesmo porque ele vê nos escritos do Poe, esse cara que quem ele nunca tinha ouvido falar na vida, muita semelhança com a obra que ele vinha produzindo. Então ele resolve traduzir Poe para o francês, fazendo esse negócio aí de dar uma melhorada no texto, etc. Tanto é que, então, muito do que a gente lê nos textos envolvendo ópio e bebida não vieram do próprio Poe, vieram de Baudelaire. Então você tem aí mais um motivo para ler Poe no original. Sem contar, gente, acho que eu já falei isso milhares de vezes aqui no canal, que alguns contos dele, alguns poemas, seguem uma musicalidade que vai se perder totalmente na tradução. E eu sempre dou o exemplo do Poço e o Pêndulo. O Poço e o Pêndulo é um texto que, quando você lê no original, você percebe o movimento do pêndulo. É um negócio absurdo, e do pêndulo se aproximando do personagem. Isso se perde totalmente no texto traduzido. Ainda mais se foi traduzido do francês, vocês estão entendendo? Então Baudelaire, ao mesmo tempo que faz um grande serviço, que é popularizar a obra dele, que é dar valor à obra dele, ele vai fazer esse desserviçozinho aí que acaba, né? Se você colocar na balança, acaba até sendo menor, né? Essa imagem criada pelo Griswold continua até hoje. Então, assim, é muito fácil, inclusive aqui no canal também eu já fiz isso algumas vezes, você ver pessoas falando sobre a vida de Poe, comentando detalhes que vieram dessa ideia que o Griswold quis passar dele pra nós. Então eu tinha aqui no canal um vídeo chamado 10 coisas que talvez você não saiba sobre Edgar Allan Poe, que tinha mais de 100 mil visualizações, e eu tirei do canal quando eu terminei de ler essa biografia, porque eu falei, meu, o que acontece com aquele vídeo? Naquele vídeo eu tinha feito a tradução de um vídeo de uma australiana, que tem canal aqui no YouTube também, que é a Leslie, do canal Words of a Reader, e ela começou essa série, então, de 10 Things You May Not Know About, e falava de um autor. Quando ela faz esse vídeo do Poe, ela se baseia totalmente em biografias que tinham se baseado nas falas e nos escritos desse cara, desse Griswold. Então tinha muita balela ali, eu precisei tirar do canal. E eu vou dar um exemplo aqui pra vocês de um livro brasileiro de um rapaz chamado Noé Amos Guieiro, chamado Fantástico Mundo de Patos, romance da história da literatura, em que ele vai dizer ali na página 181 o seguinte: um fato interessante é que já aos 7 anos Poe costumava ir a cemitérios com amigos para reproduzir os túmulos num caderno de desenhos. De onde veio essa informação? Você não tem bibliografia no final desse livro. Então são esses, sabe, pequenos detalhes do macabro que não são verdadeiros. Se você parar pra pensar que a vida dele foi muito triste, ele perdeu os pais quando era muito jovem, a mãe adotiva, né, a esposa do John Allen, por quem ele era apaixonado, também morre muito cedo. Ele é isolado da família para poder estudar e tem uma vida muito difícil porque ele não tinha dinheiro, ele não tinha roupas, ele, né, fazia o que ele podia com o dinheiro que ele ganhava nos jogos para se alimentar, para pagar aluguel, para pagar lenha, né, para, enfim, que se usava ali, enfim, na lareira. Então, assim, sobrava muito pouco dinheiro para ele, coitado. Ele viveu uma vida muito difícil. Ele volta para viver com a família, não consegue emprego facilmente, é repudiado por colegas porque ele, né, enfim, ele tem essa postura de dizer a verdade, né? Ele vai fazer uma crítica literária, ele tem que dizer a verdade sobre aquilo. Ele começa a escrever seus contos de horror, de mistério, de morte, de arabesco, contos cômicos, suas poesias, etc. E ele segue uma fórmula e ele diz, ó, essa fórmula aqui que eu sigo. Quando ele lança O Corvo, que é um texto aclamado, um texto que foi reconhecido em vida, etc., ele vai lá e escreve na sequência um texto chamado A Filosofia da Composição, em que ele te dá toda a receita de como foi que ele escreveu O Corvo e todos os outros textos dele. Então ele vai dizer que você, para escrever contos que prendam o leitor do começo ao fim, você tem que pensar primeiro no efeito e depois na causa. Então o que é que você quer causar no leitor ao final da leitura? E aí você meio que escreve a sua história de trás pra frente. Tem outras coisas também interessantes nesse texto, inclusive a polêmica frase que ele vai dizer, né, que não há nada mais belo no mundo do que o cadáver, né, uma jovem bonita morta, uma coisa assim. E aí tem todo um texto feminista, né, nesse livrinho aqui, ó, Over Her Dead Body, escrito pela Elizabeth Bronfen, que vai partir dessa frase do Poe para falar sobre a representação da mulher morta na arte. Gente, esse livro é sensacional. Fica a dica aí pra vocês. Existem algumas declarações que ele foi fazendo ao longo da vida que vão, né, dizer pra gente que parte do que Griswold dizia pode ser verdade, né? Essa coisa dele ter esse interesse pelo macabro, esse pé no romantismo, mas ao mesmo tempo se desvencilhando do romantismo. Ele vai dizer num dado momento em que para ele seria muito fácil escrever grandes romances, como os que eram escritos na Europa naquela época, só que ele estaria contradizendo
aquilo que ele considerava verdade, que é assim, ó, eu vou escrever para causar um efeito X no meu autor, portanto não preciso de milhares de páginas, em, sei lá, 40 páginas no máximo eu consigo criar esse efeito. Então ele tem ali alguns contos mais longos que são considerados novelas por alguns, mas em geral ele escreveu somente short stories e poesia mesmo. Então, além da pobreza, da vida muito difícil, das mulheres que ele foi perdendo ao longo do caminho, a prima com quem ele se casa, ela também tem um fim muito trágico. Uma outra mulher por quem ele se apaixona mais tarde, mas com quem ele tem assim um relacionamento mais emocional do que qualquer outra coisa. Então é um relacionamento platônico, e essa mulher também é o objeto de amor de quem? Do Griswold, então você tem aí mais um motivo pro cara odiar Poe, enfim. E aí o que o autor vai dizer pra gente, né, o autor da biografia vai dizer pra gente no final, é que o que aconteceu com Poe é muito parecido com o que aconteceu com Mozart. Quando Mozart morre, quem fica tomando conta da obra dele por um tempo é o Salieri. E Salieri era, né, enfim, por motivos X, ele era um rival de Mozart. E aí acho que aquele filme Amadeus pode, né, te responder perguntas caso você não conheça essa história. Mas o que vai acontecer na história do Mozart e do Salieri é o seguinte: Salieri reconhecia que Mozart era um gênio. Então, de certa forma, ele acaba cuidando desse legado mesmo por um tempo. Agora, Poe não. Poe e Griswold, o que acontece é o seguinte: o cara vai continuar odiando Poe depois da morte dele e vai denegrir sua imagem e sua obra, deixando marcas aí até hoje. Como eu disse pra vocês, a obra do Poe caiu em ostracismo. Somente depois dos franceses, de Baudelaire e etc., a obra dele começou a ser estudada novamente. É até recente a retomada de estudos sobre Poe no próprio país de origem dele. E grandes estudiosos de literatura até hoje torcem o nariz para Poe, como por exemplo o próprio Harold Bloom. Mas eu tenho a impressão de que para o Harold Bloom, Poe e Stephen King estão no mesmo patamar, e Harry Potter também. Para quem lê seus contos muitas vezes, como é o meu caso, eu conheço vários de vocês também, que também gostam pra caramba dos textos dele, vira e mexe, releem, vocês vão encontrar muita crítica social, muita crítica a costumes da época, né? Essa semana mesmo eu fiz um vídeo aqui no canal sobre aquele texto do caso do Sr. Valdemar. Então, apesar de ser um texto grotesco e você ter ali toda a fórmula dele, né, para causar aquele efeito no final, na última linha do conto, você tem também uma crítica ao mesmerismo. E aí Poe morre em 1849, aos 40 anos de idade, de um jeito muito estranho, né? Ele é encontrado na beira de um rio, em Baltimore, vestindo roupas que não as suas, em um estado assim lastimável. E aí é lógico que Griswold vai dizer que ele estava bêbado, enfim. Mas o que acontece, as pessoas que o receberam no hospital, e aí você vai ter os documentos ali, nananã, é que ele tinha sido assaltado, espancado. Eu imagino que tenham roubado as roupas dele. Ele estava bem vestido, porque afinal de contas ele estava fazendo uma viagem de negócios. Então provavelmente roubaram a roupa dele, ele deve ter pegado ali no lixo, no chão, ali uma roupa que, enfim, o servia. Mas é isso, ele estava em estado lastimável, ele foi hospitalizado e morreu dali a alguns dias, assim, de um jeito muito triste, né? Morreu muito sozinho, morreu, e ainda vem esse filho da mãe desse Griswold e acaba com a reputação do cara. Enfim, ele era um cara peculiar, vai depender muito do seu gosto, tá? Gostar ou não da literatura que ele fazia. Mas o importante é que mesmo que você não goste do tipo de histórias que ele contava, é você entender que aquela fórmula que ele criou é usada até hoje. É você entender que ele foi o pioneiro de muitas coisas e ele nem leva crédito por isso. Como, por exemplo, tem muita gente que acredita que o primeiro grande detetive das histórias, né, de detetive foi Sherlock Holmes. E algumas pessoas ainda acham que foi Agatha Christie. Mas, na verdade, quem começou a escrever essas histórias de mistério, etc., com um investigador que tinha ali um amigo que ajudava, etc., foi Poe. Então você tem o Dupin, que aparece em 3 contos, né, os assassinatos da Rua Morgue, a carta roubada e Mistério de Marie Roget. Tanto é que, se você for ler o primeiro livro mesmo de Sherlock Holmes, que é o Estudo em Vermelho, num dado momento o Sherlock vai fazer gracinha, né, vai dizer qualquer coisa do tipo: ah, eu sou muito melhor que Dupin. Quem é Dupin? Personagem do Poe. O pessoal da geração mais nova, né, que começa a se interessar por histórias de horror e que passa por um acaso por H.P. Lovecraft antes de chegar a Poe, tem uma certa dificuldade em aceitar que Poe veio primeiro, né? Então, aí você tem que dar uma olhadinha numa linha do tempo, no mínimo, né, gente? E essa coisa de você escrever a partir do efeito que você quer causar, isso é utilizado até hoje por diversos autores. E a gente tem também aqui nessa biografia, quase esqueço de comentar isso com vocês, algumas páginas contando pra gente sobre o encontro entre Poe e Dickens. Dickens, num dado momento, vai fazer uma turnê na América, vai fazer palestras, etc. É uma viagem a trabalho e ele faz questão de conhecer Edgar Allan Poe em pessoa. Não existe muita documentação sobre esse encontro, mesmo porque foi uma coisa assim mais
sei lá, eles devem ter saído pra tomar um cafezinho, qualquer coisa do tipo. Mas Dickens tenta fazer uma coisa muito bacana por ele e depois, não sei por que isso não dá certo, né? Ele tenta levar a obra do Poe pra Inglaterra. Mas a gente sabe que a obra do Poe só chegou na Inglaterra depois de ter passado pela França e por Baudelaire. E não há motivo nenhum para Dickens não ter feito isso por falta de boa vontade, nada do tipo, porque ele era realmente muito fã de Poe. E eu tô contando isso pra vocês principalmente porque na biografia, né, do Dickens, né, existe também algumas notas sobre esse encontro. E quando eu fiz um vídeo falando da biografia do Dickens, vou deixar lá embaixo também, muita gente me disse, não, mas gente, isso é mentira, eles nunca se encontraram. Se encontraram sim. Pensa só esse encontro, minha gente, Dickens e Poe, que maravilha! Assim, e Poe também era fã de Dickens, né, apesar de Dickens também ser escritor de romances infinitos, né, que ele acaba criticando num dado momento, Dickens é especial. Então tá aqui uma biografia bem humana de uma pessoa incrível, né, de um autor excepcional, uma biografia elogiada. Tanto é que naqueles comentários que eu li, né, sobre o livro na Amazon, muita gente dizia que essa aqui é uma das biografias mais importantes da história, né, da literatura. Então, para quem estuda biografias, etc., essa aqui é como se fosse, como é que eu vou dizer? É um texto essencial, né? Você ter aqui, além de toda essa coisa de um pesquisador fazendo justiça a um grande gênio, você tem também um trabalho cuidadoso da coleta dos documentos, um trabalho longo, um trabalho que demorou para ser publicado. E, enfim, tomara aí que alguma editora séria, né, que leve a sério tradução e revisão, dê uma olhadinha aqui para essa biografia e tente editá-la aqui pra gente, porque isso aqui vale muito a pena. Então é isso, espero ter mudado aí a imagem negativa de Poe, né, para muitas pessoas. Tem muita gente que gosta, né, dessa coisa misteriosa, né, do homem que vivia em cemitérios e desenterrava pessoas, etc. Gente, nada disso é verdade, é tudo balela. Se tinha um cara que ralou por 40 anos, né, pra colocar comida no prato, pra comprar os livros que ele precisava ler, enfim. Um cara íntegro que nunca se vendeu, né, ele, como ele diz, ele podia criar um pseudônimo e criar aí trocentas histórias, né, fazer rios de dinheiro, mas ele não queria isso, ele queria fazer o que ele achava que era certo. Um crítico sério que não perdoava nem as obras dos melhores amigos. É uma figura pra se admirar, gente. Sensacional. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha e ajudar a compartilhar. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.